para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, do Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador bendito, do Deus Espírito Santo, para a glória da Trindade augusta, soberana, no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade, quem nos enche de poder, nos unge e nos usa para a glória do Deus Pai, do Deus Filho. Nós vamos abrir com temor, tremor, ansiedade, fé, a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios. Estamos fazendo exposição desta primeira carta nos cultos vespertinos. Nós estamos ainda no capítulo 1. Vamos ver os versos de 17 a 31. Vou ler do 18. Não, 17 a 31, exatamente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, de 17 a 31. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos santos, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Lemos todo este texto para termos a ideia do contexto, mas não vamos expor todo ele. Vamos orar antes. Senhor, tem misericórdia e compaixão de nós. Estamos aqui em teu nome, buscando a tua presença e oferecendo o culto que é devido ao Senhor, conforme está ordenado no dia do Senhor. Nós somos fracos e nos colocamos nas tuas mãos, especialmente teu servo que fala contigo,
que ainda está se recuperando dessa enfermidade, problemas com a voz, todas essas coisas são tão importantes para a comunicação do Evangelho. Nós pedimos a tua ajuda, teu auxílio, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Venha nos assistir aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, de que consigamos comunicar a mensagem do Senhor conforme está, Senhor, na tua palavra, que mesmo com as nossas deficiências, fraquezas, o Senhor possa, meu Deus, fazer com que a tua palavra alcance os corações, possa produzir seus efeitos poderosos, maravilhosos, ó Deus, para a glória do teu nome. Faz isto, Senhor. O Senhor é poderoso para usar fraquezas, transformá-las em força, obstáculos e transpô-los. O Senhor é poderoso. Nós confiamos em Ti, Senhor. Tem misericórdia. Fala a cada coração. O Senhor conhece cada um que está aqui. Os segredos de cada coração. O Senhor sabe. Então abençoa, fala, revela a tua vontade. Faz a tua obra, conforme tens já determinado, decretado, para a glória do teu santo nome. O perdão dos nossos pecados, como já oramos, suplicando na primeira oração, perdão, cremos que o Senhor já nos perdoou, e que então, Senhor Deus, por tua graça, seremos abençoados. Em nome de Jesus, para a glória de Cristo, nosso Salvador, bendito é que oramos. Amém. Muito bem, nós vimos que o apóstolo Paulo, tendo recebido notícias, ele está em Éfeso, recebeu notícias da igreja de Corinto, uma igreja que preocupava muito o seu coração. Esta carta, embora seja chamada primeira carta do apóstolo aos Coríntios, é a segunda, porque ele escreveu 3 cartas. Uma carta desapareceu, nós não temos conhecimento, então essa ficou sendo primeira e tem a outra segunda, mas antes dessa ele escreveu uma carta. Escreveu uma carta para a igreja, já preocupado com alguns problemas, especialmente de ordem moral. Ele já havia escrito uma carta a Coríntios. E agora ele recebe informações de que havia problemas sérios na igreja. Dentre eles, partidarismo. Grupos. E isso chocou o coração do apóstolo, especialmente porque a justificativa para os grupos tinha a ver com ele e com Apolo e com outros grupos reivindicando ser de um e de outro. Isso entristeceu profundamente o coração do apóstolo Paulo, que não era esta a sua intenção jamais, de forma alguma. E nós já fizemos exposição, mostrando como ele, de forma enérgica, faz uma correção a respeito destas divisões. Mas ele sabe que na raiz disto está um falso ensino. Não o ensino verdadeiro. O ensino verdadeiro, a palavra de Deus pregada, não produz divergências, e nem brigas, e nem sectarismo. O que está por detrás é um ensino falso, mentiroso, de falsos apóstolos que se introduziram lá com a sua saída. E então ele agora trata energicamente disso. Ele vai na raiz do problema. A raiz do problema é uma falsa mensagem, um falso ensino, que não é palavra de Deus. Aqueles falsos mestres
eles eram, em geral, judaizantes e também gregos, que estavam, geralmente, os gregos eram assim, eles gostavam de filosofia, gostavam de oratória, que era, de fato, uma coisa muito apreciada entre os gregos. Havia cursos de oratória, e isso dava status para a pessoa que fizesse um discurso com todas as técnicas para impressionar. Os filhos de Heródoto gostavam de discursar. E então traziam temas pretensos, temas espirituais, mas eivados, misturados com filosofia humana, sabedoria humana. E impressionavam, as pessoas ficavam admiradas com aqueles discursos e com aquelas técnicas, com aquelas argumentações. E a verdade é que houve um declínio espiritual na igreja, um afastamento de Deus, um prejuízo na piedade, e a carnalidade, então, tomou lugar e levou a igreja a se degladiar. Então, esse é o tema desta mensagem. Paulo está denunciando os falsos ministros que traziam uma falsa mensagem. Então, como reconhecer um verdadeiro ministro de Cristo? Já que vocês estão querendo dizer que é de um, de outro, então, como reconhecer um verdadeiro ministro? Então, a primeira coisa é que o ministro fiel prega com prioridade a cruz de Cristo. Ele, então, vai mostrar que o ministro é fiel quando ele prega com fidelidade a mensagem da cruz de Cristo. Os ministros devem considerar-se enviados, separados, mais especialmente no serviço em que Cristo será mais honrado pela salvação de almas, e para a qual estão melhor equipados. Embora nenhuma parte de seu dever é para ser desprezado, mas a prioridade é pregar a mensagem da cruz que salva. O apóstolo Paulo mostrou e estabeleceu isso. A minha principal meta, objetivo, a minha prioridade no meu ministério é pregar a cruz de Cristo. É claro que os apóstolos todos foram ordenados ensinar e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos isto lá em Mateus 28, Marcos 16. Então, Paulo sabia que era também obrigação dele batizar. Mas ele faz aqui ele faz questão de mostrar que, embora ele tinha que batizar e batizou alguns, não era esta a sua prioridade. Aqui ele não está absolutamente negando o batismo ou desprezando o batismo. Era algo sagrado, importante, necessário e que não poderia ser deixado de fazer. Mas ele tinha auxiliares, presbíteros e outros ministros que ele havia colocado, e ele, como apóstolo itinerante, fazendo o trabalho, deixava para eles batizarem. É interessante como pessoas
lendo a palavra de Deus, apressadamente tomam decisões. Eu soube de uma seita lá em Aracaju que não batizava. Não batizava ninguém porque leu aqui que Paulo não dava importância ao batismo e que para ele não era essa a missão para o qual Deus o tinha chamado, e portanto eles, imitando Paulo, também não queriam saber de batizar, não batizavam. Isso é um absurdo, é tomar um texto fora do seu contexto geral das Escrituras. Como a gente pode interpretar assim e anular o mandamento de Cristo Jesus, quando ele ordena aos apóstolos e a todos que façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos o Exército da Salvação, que a gente aprecia tanto, porque faz um trabalho tão maravilhoso, não é? Um trabalho de ação social e pregação do Evangelho, muito importante. No entanto, eles não batizam. E eles estão entre ser uma igreja ou não ser uma igreja. Na verdade, são igreja, tem igrejas, e é muito esquisito isso. Por isso, meus irmãos, o correto é batizar, como o Senhor Jesus Cristo ordenou. A argumentação aqui de Paulo é apenas para deixar bem claro na mente dos seus irmãos de Corinto, que estavam tendo este problema, que ele não estava preocupado em ter seguidores seus, mas seguidores de Cristo. Por isso ele deixa claro que a sua prioridade é pregar o Evangelho. O principal negócio de Paulo era pregar o Evangelho, a cruz, Cristo crucificado. Os ministros são soldados de Cristo e existem para erguer e exibir a bandeira da cruz. Paulo não pregou sua própria fantasia, mas o Evangelho, as boas novas da paz, da reconciliação com Deus, através da mediação de um Redentor crucificado. É isto que se constitui e se resume o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a substância do Evangelho, a pregação da cruz. Cristo crucificado é o fundamento de todas as nossas alegrias e esperanças. Cristo crucificado é o significado mesmo da nossa fé. Com a sua morte vivemos. Isto é o que Paulo pregou. E que todos os ministros devem pregar. E o que todos os santos devem viver acima de tudo. Então, reconhecemos o ministro de Cristo que prega a cruz de Cristo. Meus irmãos, dói meu coração quando eu percebo claramente que os pregadores têm se afastado desta prerrogativa. É tão triste ouvir programas de televisão, pregadores, horas inteiras, 1 hora ou mais de programas, falam de tudo, de cura, de prosperidade, e não falam da cruz de Cristo. Estava conversando com minha sogra, apreciava muito esses programas, e eu sempre advertindo, olha, eles estão longe, estão fora. E brinquei com ela e disse, vamos fazer uma aposta, eu dou para a senhora uma barra de chocolate. Ela gosta muito de chocolate. Uma barra de chocolate. A senhora assistindo, pode assistir a semana toda. Se a senhora ouvir a palavra
cruz, pecado, a senhora anota, e eu vou dar a barra de chocolate para a senhora. Não, coitado, não ouviu mesmo. Perguntei se a senhora ouviu alguma menção de cruz ou pecado? Não. A semana inteira. Não pregam, eles não falam de cruz e nem de pecado. Ah, como é lamentável isso. Como podemos chegar a esse ponto? Qual a referência da pregação dos púlpitos hoje em dia? É o quê? Virtudes, administrações, vitória em Cristo. Mas cadê a palavra da cruz? A palavra da cruz. Cruz pingando sangue, cruz de um Cristo crucificado, da sua dor, da sua agonia, carregando sobre si os nossos pecados. Onde está? Este é o coração do Evangelho. Mas não vemos. Interessante, eu vejo propostas de uma mudança sem cruz. Nós temos, por exemplo, de dois lados. Nós temos um lado, o que agora está surgindo e é chamado de missão integral. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Está crescendo. Missão integral. Sabe, é a proposta de um evangelho social. Simplesmente mudaram o nome. Nós tivemos, nos anos 60, a introdução do chamado evangelho social pelo liberalismo, que era um marxismo disfarçado, uma proposta marxista disfarçada em evangelho. Depois, teologia da libertação. Agora, o nome é missão integral. E a proposta é que haja uma mudança, uma revolução no Brasil, de justiça social, mas em nome do Senhor. Contudo, sem cruz. Não se fala da cruz. Que revolução, que mudança pode haver sem cruz? O ponto central da revolução de Deus na vida de um homem ou de uma nação é a exaltação da cruz, é o poder da cruz. Não há mudança, não há redenção sem cruz. Aí do outro lado vem uma proposta reformada, pasmem, sem cruz. É a proposta da cosmovisão reformada. A proposta da cosmovisão reformada é a seguinte: é buscarmos os lugares mais importantes e tentar colocar pessoas com visão cosmo-reformada, calvinistas, nos lugares. Professores universitários, pessoas lá no legislativo, no judiciário, colocar pessoas que tenham a mente reformada, calvinista, é assim que eles chamam, e com uma visão calvinista. É uma proposta chamada neocalvinista. Mas que não tem nada de calvinismo, coisa nenhuma. Eles tomam uma proposta filosófica do calvinismo que surgiu lá com um filósofo chamado Doilwerd. Ele era um filósofo calvinista, seguidor de Abraham Kuyper, que ele então pegou aquele tema da graça comum e então estabeleceu
toda uma filosofia de transformação, de mudança de mente, através de um convencimento filosófico a respeito de graça comum. E então, as pessoas acreditam que podem mudar uma nação se começarem a ensinar às crianças, os jovens, a cosmovisão calvinista. Como se colocando na mente, enfiando na mente deles, convencendo-os de que, pela graça comum, Deus pode mudar uma nação inteira. Ou as coisas, se começarem a ensinar, por exemplo, as doutrinas do ponto de vista do pressuposto de Deus. Parece bonito, seria mesmo maravilhoso se fosse possível, mas não é possível. Porque se fosse possível, para que a cruz? Para que Cristo teria vindo? Se nós podemos mudar atitudes de pessoas pela educação, pela sabedoria, pela erudição, por pressupostos corretos, bíblicos. Não podemos. O homem é mau, ele está morto em delitos e pecados, ele está obliterado no seu entendimento, ele não tem condição alguma de assimilar qualquer coisa boa. Não tem, ele não tem. Por isso, é preciso a cruz. Sem cruz não há redenção, sem cruz não há mudança, sem cruz não há transformação. A cruz é o fundamento do milagre da redenção, da conversão, da mudança. Por isso, se alguém quer ver alguma mudança, é preciso que Deus levante pregadores que preguem na unção, no poder do Espírito Santo, com toda ousadia, Cristo e esse crucificado. Cruz, 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 o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho do sangue divino de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Porque o Evangelho é que opera mudança nas vidas e nos corações. Já houve ocasião de mudanças em massa numa nação. No século XVIII, no tempo de John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, todos eles foram contemporâneos. Houve um grande avivamento. A Inglaterra se encontrava à bancarrota, economicamente e moralmente. Tavernas, prostíbulos, crianças nas ruas abandonadas, sem pais, violência. A situação era tremendamente difícil na Inglaterra. E Deus então levantou um grupo de jovens num clube santo na Universidade de Oxford. E também Jonathan Edwards lá na Nova Inglaterra. E eles foram ungidos pelo Espírito Santo e se levantaram para pregar o Evangelho simples da graça, pregar a cruz de Cristo. E eles começaram a pregar a multidões. Não houve lugar na igreja, e a igreja, suspeita pela pregação tão simples deles, recusaram muitas delas que eles pregassem. Eles foram para o mundo, como Wesley disse, a minha paróquia é o mundo. E ele começou a pregar nas praças e multidões, e pregando a cruz, no poder do Espírito, o Evangelho simples, Cristo e esse crucificado. E as pessoas em lágrimas, tomadas por arrependimento, convicção de pecado, foram sendo mudadas e transformadas.
George Whitefield foi pregar 6 horas da manhã na entrada da mina, e aqueles mineiros então ouviam antes de adentrarem para o trabalho a mensagem poderosa da cruz. Deus operando de forma extraordinária e gloriosa na vida, conversões em massa, e houve uma mudança na Inglaterra, um avivamento varreu a Inglaterra de forma gloriosa e extraordinária, e houve uma mudança extraordinária. Inclusive Deus levantou homens para tomar lugares importantes no parlamento, e houve mudanças, leis justas que transformaram a Inglaterra de uma forma gloriosa, que resultou, sem dúvida alguma, num impulso grande, economicamente e espiritualmente na Inglaterra. Foi o tempo em que mais se enviou missionários para o mundo todo. Pregação da cruz. Nós precisamos orar para que Deus levante pregadores que preguem a cruz, Cristo e esse crucificado. Porque quando a cruz começar a ser pregada, então haverá mudança, transformação, pelo poder desta mensagem gloriosa. E as querelas, as questúnculas, os problemas, as divisões vão se acabar, porque Deus vai operar de forma poderosa espiritualmente. Cristo será revelado de forma gloriosa pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz, meus irmãos, nos bota no chão, acaba com o eu, com a soberba. A mensagem da cruz nos faz nos envergonharmos do nosso pecado que causou este sofrimento tão grande no Senhor. Não há lugar para soberba, para orgulho, para brigas, senão constrangimento, reconhecimento de pecado, arrependimento, temor e tremor diante da cruz. Segunda coisa que ele fala é que um pregador verdadeiro prega com fidelidade e simplicidade a cruz. Quer dizer, não é só ter a prioridade e pregar a cruz, mas é como pregar a cruz. Pregar com simplicidade. Ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos ou dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não é pregar a cruz misturado com sabedoria humana. Tem pastor, pregador, que acha muito simples pegar só a cruz. E então começam a misturar com sabedoria humana. Ou com filosofia. Como aqueles falsos apóstolos estavam fazendo. E Paulo diz: não, não, 1000 vezes não. A pregação da cruz se torna vã, porque a glória irá para estas coisas humanas.
próprio apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Altamente instruído. Era a melhor instrução da época, Gamaliel, em Jerusalém. Ele foi educado ali. Erudito. Era culto, conhecia plenamente, de forma tranquila, toda a filosofia. Ele podia citar poetas gregos. Conhecia a filosofia profundamente. Mas o que ele diz? Ele disse: eu deixei de lado tudo isso. Considerei como esterco estas coisas, para pregar com simplicidade, pureza, a cruz de Cristo. Cristo e esse crucificado. Não quero saber de outra coisa senão Cristo e esse crucificado, diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, a sabedoria do mundo tem seu valor com relação às próprias coisas do mundo. Então, quem faz engenharia, estudou pela sabedoria, o arcabouço da sabedoria e tudo que há da sabedoria para a arte de engenharia, é importante. Um engenheiro deve ser muito bem instruído em todo o conhecimento que se acumulou para o seu ofício. Um médico deve, sim, valorizar o estudo científico e toda a descoberta científica e todo o acúmulo da experiência e da sabedoria que diz respeito às ciências médicas, porque vai precisar para o seu trabalho, o seu ofício. Nós não estamos aqui desmerecendo em absoluto a importância da sabedoria humana nas coisas que dizem respeito ao trabalho e ofício de cada um. O que não podemos aceitar é que se lance mão desta sabedoria humana para misturar com a mensagem da cruz, ou com a mensagem de Deus espiritual, porque isto a contaminará. O Senhor fez uma distinção. Você perceba bem. Diz aqui, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação e não pela sabedoria. Deus fez uma distinção. Um divórcio. De modo que o que pesa para a pregação, meus irmãos, é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria de Deus, que pelo Espírito Santo é revelada ao coração. E então, Cristo deve ser pregado com toda pureza. Com toda pureza, conforme é revelada nas Escrituras a verdade sobre a cruz de Cristo. As pessoas pensam que se impressionarem demonstrando conhecimento da sabedoria do mundo na pregação, vai facilitar para que as pessoas aceitem, creiam. Ouvi falar da experiência de um pregador, lá no Rio de Janeiro, muito erudito. E então, num culto, antes dele assumir o púlpito, ele percebeu que entrou na igreja um famoso cientista botânico. E então,
ele pensou, aí está a oportunidade de ganhar este homem. Eu vou então mudar aqui o sermão e evá-lo com todo o conhecimento que eu tenho de botânica. E deu uma aula de botânica no sermão. Aqui e ali falou de Deus e tal, de Cristo, pensou, pronto. Aí quando foi para cumprimentar os crentes, chegou na hora do botânico e disse, eu vim aqui com uma sede tão grande de ouvir a palavra de Deus, o Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi uma aula muito boa, por sinal, de botânica, mas meu coração está vazio. Quer dizer, meus irmãos, este não é o lugar para aula de botânica, ou de qualquer outra exposição de sabedoria humana. Aqui está o lugar onde as pessoas vêm para ouvir de Cristo, da sua cruz. Eles não precisam da sabedoria humana. Isso não lhes vai curar, não lhes vai salvar. Eles precisam da mensagem da cruz, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Da cruz emana poder, poder glorioso que cura, que salva, poder que consola. É da cruz, é da mensagem da cruz. Porque, meus irmãos, a eficácia e o poder de Deus está na palavra de Deus, na palavra da cruz, ligada ao Espírito Santo. Ela tem poder, ela age de forma gloriosa e poderosa nos corações. Então, o apóstolo Paulo disse, um pregador verdadeiro, ele prega com fidelidade e simplicidade a cruz de Cristo, sem misturar com sabedoria humana. Porque Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Louca em termos espirituais. Louca para ter qualquer valor espiritual. Não tem. Não há como alguém conhecer a Deus pela sabedoria do mundo. Deus não permite isso. Só há uma forma de conhecer a Deus. É pela loucura da pregação. Eu já contei isso, mas vou contar. É ruim contar experiências próprias, mas é o que aconteceu comigo. Eu era bem jovem e estava pregando na praça. Foi onde eu aprendi a pregar. Não foi seminário, não. Eu aprendi na praça. Praça Piedade, em São Paulo, numa travessa da Rua Direita. Uma multidão sempre passava por ali. Todas as terças e quintas-feiras nós pregávamos. Jovens, contrabalde, cantando, e aí chegava a hora, pregávamos o que sabíamos, era pregação simples do Evangelho. E foi assim que Deus realmente abençoou esse trabalho de uma forma extraordinária. Sempre havia pessoas consternadas ali, impactadas pela pregação tão simples do Evangelho. Mas naquele lugar passava sempre os acadêmicos da Faculdade de São Francisco, a famosa faculdade onde estudaram os grandes, a Faculdade de Direito de São Francisco. Eles passavam por ali. Então, ficavam impressionados com seus livros, ouvindo aqueles jovens pregarem. E eu estava pregando. Terminou a pregação, sempre que terminava, nós saímos para conversar com eles. Então, terminei de pregar e tal, com minha Bíblia, fui a um jovem que estava com seus livros assim, com uma cara de deboche. E aí, o que você achou?
Eu achei uma bobagem muito grande. Que é isso? Isso é ignorância. Isso aí vocês... Não, eu fiquei assim, disse... Mas o que é? Por que você acha? Não. Hoje em dia, as pessoas estão estudando filosofia, outras coisas e tal, e sabem que esse negócio da fé, de coisas de Deus, isso é coisa primitiva. Na época eu estava estudando terceiro ano de teologia, ainda no seminário, e no seminário nós estudamos filosofia. Eu também tinha feito um curso de filosofia no seminário menor do JMC, estava afiado na filosofia. Eu disse, você está enganado. E comecei a citar filósofos. Pá. Tal, mas aí começou aquela discussão. Papai, foi juntando gente, e juntando gente. Quando eu estou no meio dessa discussão, eu não creio em nenhuma revelação extraordinária. Mas simplesmente Deus colocou na minha mente de uma forma muito clara a frase: fala do sangue. Fala do sangue. Mas sabe como alguma coisa importuna e dá aquela discussão e fala do sangue. Eu sabia que era do sangue de Cristo, que eu tinha que falar. Mas não cabia. A discussão era filosófica, era acadêmica. O sangue é ridículo. Mas foi tão forte que eu não suportei. Quando chegou a minha vez de falar, eu disse: mas o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder para nos purificar de todo pecado. Quer dizer, não tinha nada a ver na conversa. Ele sentiu aquele impacto. Aí eu fui tomado, eu creio pelo Espírito Santo, e disse: eu sei que não faz sentido para você. Como é o sangue de um judeu há 2000 anos atrás? Que significado pode ter para você? Mas, segundo as Escrituras, não é um sangue comum de alguém dessa ou daquela etnia. É o sangue do Filho do Deus bendito, do Deus homem, do Logos eterno que se fez carne, tomou um corpo humano para derramar sangue, a fim de perdoar os pecados e salvar pecadores como você, como eu. Não é um sangue qualquer, é sangue divino. E falando, eu fiquei embaraçado porque ele baixou a cabeça e grossas lágrimas começaram a rolar de sua face. A vontade era parar e dizer: peraí, não chore não. Mas não, eu disse: eu sei, porque eu também fui impactado por causa dos meus pecados, com o poder desse sangue que pode perdoar. E me perdoou, e pode perdoar você. E naquela época, nós fazíamos assim: você não quer orar agora e pedir ao Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, está vivo, está aqui, confiar no sangue dele e pedir que ele perdoe os seus pecados? Ele balançou a cabeça. E eu comecei: Senhor Jesus, Filho do Deus eterno. E ele baixinho: Senhor Jesus, Filho do Deus eterno. O teu sangue divino, poderoso, perdoa os meus pecados. O teu sangue divino, poderoso, perdoa os meus pecados. E ele orou até o fim. E eu pus a minha mão sobre a cabeça dele. E orei para que Deus tivesse misericórdia da sua vida. E todos que estavam ali viram o poder simples da mensagem da cruz, do sangue de Cristo, dobrar toda a soberba da sabedoria humana. Como eu posso esquecer isso?
Eu que vi e experimentei isso, como posso ainda querer me aproveitar de sabedoria humana para pregar a palavra de Deus? Que eu sei que não vale nada. O poder está na mensagem simples da cruz. Simples, pura da cruz. Deus tornou louca, ridícula a sabedoria humana. Ela não tem poder algum para ajudar em termos espirituais, na salvação de pecadores. Não tem, não pode. É louca. Não tem valor. Mas a mensagem louca, absurda da cruz, ridícula para muitas pessoas, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu aprendi isso. A eficácia da mensagem simples da cruz. Terceira e última coisa que temos aqui nesse texto é que para reconhecer um fiel ministro de Cristo, além de pregar com prioridade a cruz, pregar esta mensagem da cruz com fidelidade e simplicidade, ele precisa ter confiança nos resultados da pregação da cruz. Porque veja, o texto diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, é loucura e salvação. O resultado da pregação da cruz será esse: loucura para alguns, salvação para outros. Sempre será assim. Loucura e salvação. Não devemos esperar outra coisa. Não pense você que pregando a mensagem da cruz, então que todo mundo vai achar maravilhoso e ser salvo. Não, alguns vão ridicularizar e dizer loucura, loucura. Como disseram para Paulo: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. E saíram, e só 2 ou 3 ficaram e foram salvos. Loucura. Loucura. Fizeram isso com Cristo. Duro esse discurso. Quem pode ouvir? Quando ele fala a respeito de comer a sua carne e beber o seu sangue. É um discurso eminentemente espiritual. E que para os incrédulos não é outra coisa senão loucura. Então, vai ser assim sempre. Loucura. Mas salvação. Salvação para aqueles que pertencem ao Senhor. Salvação para aqueles a quem Deus tem determinado salvar. Escolheu antes da fundação do mundo. Para estes Deus abre os ouvidos da alma, os olhos da alma, o entendimento, e revela a glória da cruz, a glória do sangue, o poder da cruz e do sangue. E eles não olham e veem um homem entre os malfeitores crucificado, um judeu crucificado. Deus abre os olhos e eles então veem a glória do Filho do Deus eterno, o Senhor da glória crucificado, o Filho unigênito do Pai, o Messias, o Salvador do mundo, a esperança, a vida que Deus entregou ao mundo, crucificado. E então, pela graça, são salvos, pelo poder, pelo milagre sobrenatural da obra do Espírito Santo nos corações, pela mensagem simples da cruz. Mas os outros, loucura, loucura. Mas quem prega com confiança, fé, sabendo que o poder de Deus está na pregação simples da cruz do Evangelho, sabe que Deus é poderoso para
honrar esta pregação e subverter a arrogância da sabedoria humana e vencê-la. Onde está o sábio? Veja, ele diz assim, destruirei, verso 19, destruirei. É uma citação de Isaías. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Deus subverte, vence, destrói, aniquila, envergonha a sabedoria do mundo. Eu fico pensando nos ministros que optam pela sabedoria do mundo e deixam a cruz de Cristo. No momento em que eles fazem isso, Deus não está mais com eles. Eles vão sozinhos para o púlpito. Deus não os honrará. Deus não está com eles. O máximo que podem fazer é impressionar a mente humana, iludir, enganar pessoas com sabedoria humana. Deus não está ao lado deles. Deus não está com eles. Mas aqueles que optam pela cruz, por pregar com fidelidade a simplicidade da mensagem da cruz, o Espírito Santo os unge, os enche de poder, os honra e com poder opera nas vidas e nos corações, pela mensagem, pela pregação simples da cruz. E fará prosperar sua pregação, seu ministério, operando nas vidas e nos corações. Enquanto eu tenho sérias críticas ao ministério de Billy Graham, principalmente na parte doutrinária arminiana e também pragmática, mas eu sempre admirei a simplicidade da sua pregação, bíblica e voltada para a cruz de Cristo. E é impressionante como Deus honrou, porque, apesar dos pesares, nunca um pregador falou a tanta gente e alcançou tantos e encheu estádios, não para fazer oração de curas, não para fazer promessas e alguma coisa sentimental, mística, mas simplesmente para ouvir uma mensagem simples da cruz de Cristo. Deus honra aqueles que fazem uma opção pela cruz e não pela sabedoria do mundo. O resultado é certo, meus irmãos, porque Deus é maior que tudo. Quando nós vemos aqui esta expressão que diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meus irmãos, esse é um verso que resume tudo. É o verso que diz assim: com Deus, tudo. Sem Deus, nada. Quer dizer, a loucura de Deus é a pregação da cruz, que para os homens é loucura. Mas esta é mais sábia do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia. A mensagem gloriosa da cruz é mais sábia que tudo. É mais sábia que qualquer profundidade do conhecimento humano, em todas as áreas, aonde Deus permitiu que ele pudesse alcançar. Quântica, e não sei o quê, e genética, e essas coisas tão profundas.
vê nada. A sabedoria, a glória está na loucura de Deus. A cruz é mais sábia do que os homens, do que tudo. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Como fraqueza de Deus? Como é que a gente pode admitir fraqueza de Deus? Tem fraqueza de Deus? Tem. É onde Ele se esvaziou, diminuiu, Ele se esvaziou e se humilhou na cruz. Ali está aparentemente a fraqueza de Deus. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Entregando o Espírito. Fraqueza. Fraqueza de Deus. Fraqueza. Mas a Bíblia diz que é nesta fraqueza que se manifestou o maior poder de Deus contra as trevas, contra o pecado, para a salvação, para estabelecer a glória e o triunfo de Deus. Quando eu era bem jovenzinho, eu ouvi que um dia a promessa era que o Senhor haveria de esmagar a cabeça da serpente enganadora. E a gente com a cabeça cheia de super-heróis, então ficou pensando, quero ver na Bíblia como vai ser, sei, com a espada e tal, com aquele poder, tchan, e tá, e matar e esmagar. Talvez uma bomba pá, na cabeça. E aí vai indo, não acho nada disso. E chego no Calvário, na cruz. Tão inerte, tão passivo, como uma ovelha muda levada para o tosqueador, não abriu a sua boca. Estendeu os braços, ninguém precisou fazer força alguma, não houve resistência. E o pregaram. E o levantaram. A Bíblia diz que ele podia chamar 10.000 dos anjos. Um piscar de olhos. E eles viriam e acabariam com seus algozes no instante. Mas ele não fez. Não. Não houve movimento, reação alguma. Entregue ali. E diz a Bíblia que este foi o momento mais poderoso e exatamente o momento em que ele esmagou a cabeça da serpente enganadora. Nós não vimos nenhum tchan, não vimos nenhum barulho, não assistimos a cena, tudo era muito oculto, mas neste momento o inferno tremeu, as trevas foram abaladas, Satanás perde as suas forças, é esmagado e destruído na sua cabeça, completamente. A Bíblia diz que ele triunfou dele na cruz do Calvário, de todas as potestades do inferno, triunfou. E os expôs à vergonha, ao desprezo, pelo poder da cruz. Fraqueza que destrói, que vence,
quebra as amarras e as cadeias. Fraqueza que é poder, mais que tudo, mais que os homens. Mais forte do que os homens. Como não observar todas estas coisas? Como não crer? Como não colocar toda a nossa confiança e certeza de fé ao pé da cruz? Como não colocar todas as coisas difíceis, impossíveis, terríveis, que nós não conseguimos subverter e nem encontramos na sabedoria humana que possa nos socorrer? Como não ir ao pé da cruz, ao pé da fraqueza de Deus, e esperar ali o poder glorioso que pode de fato mudar nossas vidas, repreender, destruir, anular fortalezas e todo o poder do inferno. Libertação, salvação, vida está na cruz de Cristo. Então, em nome de Jesus, volte-se para a cruz, para a mensagem da cruz. Renda-se aos pés da cruz. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não entregou sua